O quinto tema do 18º grupo é evolução. Em vez de começar no começo, começar no fim. Quando eu tinha 18 anos, que era 1972, a chamada Redentora aconteceu em 64. 8 anos antes. Em 1968 tinha havido aquela coisa lá em Paris, o Daniel Cohn-Bendit, que era um pouco mais velho. Eu pensei nitidamente em lutar nas trincheiras, porque tinha grande revolta contra a situação penosa de grande fração dos brasileiros, que era e ainda é penosa. 80% dos brasileiros vivem em condições insatisfatórias. O Delfim Neto cunhou essa palavra Berlíndia, né, mistura de Bélgica, desenvolvimento da Bélgica com o desenvolvimento da Índia. A Bélgica continua desenvolvida, a Índia desenvolveu um pouco, mas as populações de lá são marginalizadas, tanto ou mais do que as daqui. Então, de 200 milhões, 80% são 160 milhões, 40 milhões viveriam em condições razoáveis, boas, e 160 milhões em condições ruins ou péssimas. Vamos dizer então 40% e 60%. 40% de belgas, né, para incluir a classe média, que pelo menos mora em apartamento. Uma fração significativa, 60%, vive em condições deploráveis. Seria interessante aqui também fazer um livro sobre as condições em que vivem essas populações, sem água, sem assistência médica, sem trabalho próximo, enfim, tudo aquilo que caracteriza a vida daquele 1 bilhão de seres humanos que vivem nos países desenvolvidos. 1 ou 2 bilhões frente a 6 ou 5 bilhões que vivem em condições péssimas no planeta inteiro. E o Brasil tem a mesma coisa, de forma que eu me vi atraído pela luta contra essa divisão animalesca entre os senhores da fazenda e os moradores da senzala. Os da casa grande seriam os ricos e os médio altos, e os capatazes seriam a classe média e os da senzala seriam os pobres e os miseráveis. Me vi muito atraído por essa coisa. Mas os militares saíram em 1985, ficaram 21 anos. Eu vi aquela coisa na universidade, mas me pareceu tudo falso, tudo fingido. E de fato foi assim mesmo, meu julgamento estava certo. Eu nunca participei de um comício. Então, uma vez que eu fui à beira de um palanque, estava lá falando o Vitor Buais, essa coisa lamentável que passou pela história do Espírito Santo. Ele, Roberto Medeiros, Rogério Medeiros, chamado Barretinho, que deflagraram na Secretaria da Fazenda uma caça às bruxas. Então eu, em 1984, entrei no FISC. No FISC eu
tentei promover umas alterações, que também, como já descrevi, foram bem recebidos, exceto o produto nas escolas, que hoje chama educação prioritária. Então, eu, em vez de fazer como aqueles camaradas da minha época, de 40 anos atrás, que se engajaram logo na busca do poder, prometendo promover mudanças revolucionárias, eu me contive e fui buscar as causas da degradação do mundo. O mundo nunca teve no alto propriamente, foi sempre uma exploração dos povos pelos ricos, mas degradação no sentido de que cada vez que alguém não promove o bem, ele está promovendo o mal. E eu fui buscar as causas daí que eu tenho colocado aqui no título. Em vez de começar no começo, eu comecei no fim. Então eu esperei esses 40 anos para poder entender, antes de me propor como revolucionário, eu busquei entender o que está acontecendo, o que é o mundo, como ele começou, para onde ele vai, quem assumiu dizer a todos os demais que tal coisa é apropriada ou inapropriada. Eu busquei essa compreensão vasta. Aí, se eu não conseguir, as pessoas vão julgar, mas eu estou apresentando aqui nessas falas uma compreensão de mundo, uma visão de mundo. Na realidade, não é uma visão só porque são os sentidos todos. Tal Chung, uma compreensão de mundo mesmo. O que é o mundo? Essas falas são a minha tentativa de promover revolução, mas não no sentido de violentar as pessoas, de modo nenhum. Procurar compreender juntos o que é o mundo, como nós podemos melhorar, como nós podemos viver em harmonia verdadeiramente civilizada. Essa foi a minha intenção.